Compartilhar com você uma palavra sobre decisão. Nós precisamos decidir na nossa vida algumas coisas. Todos os dias precisamos tomar decisão. E Deus, nesses últimos tempos, Ele tem nos chamado, né, para uma conversa, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanto caos no mundo. Deus tem nos chamado para tomarmos algumas decisões. Amém? Se você tem a palavra do Senhor aí, abra ela no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, nós vamos ler o versículo 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então hoje eu quero conversar com você a respeito de decisões que precisamos tomar. Amados, é inevitável. As decisões que nós tomamos hoje, ela vai repercutir amanhã, na nossa vida amanhã. As decisões que nós tomamos hoje, ela vai determinar o nosso futuro. Então, a primeira decisão que eu quero falar com você nessa noite, que nós precisamos tomar na nossa vida, é a decisão de servir a Deus com todo o nosso coração. É a decisão de tomar, de ter uma vida espiritual mais profunda. Então Elias, ele está diante do povo, ele chama todo o povo para o Monte Carmelo, e ele diz assim: até quando vocês vão ter dois pensamentos, vocês vão estar brigando com dois pensamentos? Ele diz para o povo assim: ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal, porque o povo, ele estava indeciso. Eles serviam a dois deuses naquela época. O povo se misturou. Então, nesse tempo também, Deus está chamando a gente para uma decisão. A quem vocês vão se dedicar? A quem vocês vão, servir, seguir? Quem vai ser o guia de vocês? A nossa vida espiritual, ela precisa de decisões. Você nunca terá uma vida profunda com Deus se você não decidir ter uma vida profunda com Deus. Você nunca vai ter uma vida espiritual mais fervorosa se você não tomar essa decisão de ter uma vida fervorosa. Em Apocalipse, Jesus falando para as igrejas, ele diz assim: eis que vocês não são nem frio e nem quente. Quem dera vocês fossem um ou outro, mas vocês são morno para aquela igreja. E você sabe que o morno, tudo que é morno, você vomita, você tem ânsia de botar para fora. Então Deus diz assim para aquela igreja: decidam. Essa decisão da gente ter uma vida espiritual, irmãos, melhor, ela não é de Deus. Essa decisão de você ter uma vida mais íntima com Deus é uma decisão sua, é uma decisão nossa, é uma decisão que parte de cada um de nós. Então ele diz: vocês vão ficar com esse pensamento até quando? Então tem pessoas que nesse período, eles intensificaram a vida espiritual deles. Eles levantaram um altar na sua casa, eles intensificaram a leitura da Bíblia, eles intensificaram a sua vida espiritual, enquanto teve outros que eles se afastaram, eles diminuíram o ritmo, eles esfriaram, eles se tornaram mornos. E Deus está sempre chamando o seu povo, a igreja, para uma decisão. Decidam que tipo de vida vocês vão ter.
Que tipo de vida espiritual vocês vão ter? Qual é a vida que vocês querem ter? É tempo de decidir. É tempo de decisão. Diga para o teu irmão aí, olhe para ele e diga assim: é tempo de decisão. Nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir, amados, algumas coisas nas nossas vidas. Por quê? Porque o tempo está se abreviando, você não tem mais tempo para decidir muita coisa. A principal é você servir a Deus. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram o rapaz vivo e sentiram grandemente confortados. Paulo está pregando numa cidade, na cidade de Troade. E o discurso de Paulo, irmão, não era como nós que temos que pregar hoje rápido. Paulo, o discurso dele foi até a meia-noite. E um jovem chamado Eutico, ele estava numa janela. E a palavra de Deus diz que ele foi vencido pelo sono, porque ele estava numa janela. E você sabe que quem está em cima de uma janela, ele não está nem para dentro e nem para fora. Ele tá no meio. É como alguém que está no muro. E essa segunda decisão que nós temos que tomar na nossa vida, porque é tempo de decidir o que a gente quer, é se nós iremos dar o devido valor para a palavra de Deus. Se nós vamos permanecer adormecidos, ou se nós iremos decidir escutar a palavra de Deus na nossa vida. Você precisa decidir, sabe por quê? Porque se você não decidir, irmãos, e ficar em cima de uma janela, hoje eu leio a Bíblia, não, hoje eu vou escutar uma mensagem, hoje eu vou ler, fazer uma leitura, vou fazer meu devocional. Se você não tomar uma decisão de ouvir a palavra de Deus, o que vai acontecer com você pode ser que aconteça como aconteceu com Eutico, de você desabar para algum lado. Decida entrar. Tem pessoas que elas nunca entram. Tem pessoas, irmãos, hoje é culto, eu estou ensinando você, eu estou aqui exortando você para que você tome as decisões certas. Então tem pessoa que ela nunca entra na igreja, ela está sempre desconfiada, ela está em cima da janela, ela não está nem para dentro e ela não está nem para fora. Nunca entra. De verdade. Decida. Tome uma decisão. Você faz parte dessa igreja aqui, irmão. Decida entrar. Se você está na sua célula, entre, não fique na janela. Entre de verdade. Se você está com o seu líder, entre de verdade. Decida entrar e ouvir a palavra de Deus. Amém? Tome essa decisão, porque senão o sono bate. E esse sono, ele não é apenas um sono físico, é o sono espiritual. E esse sono espiritual tem derribado muita gente da janela. Muita gente está dormindo dentro da igreja. Decida acordar, decida ouvir, abra os seus ouvidos e decida ficar de pé para ouvir a palavra de Deus.
saia da janela, porque você pode cair. Irmãos, na Bíblia conta a história de uma mulher chamada Raabe. Quando Josué vai invadir a terra de Canaã, vai tomar posse da terra de Canaã, ele manda uns espias, ele vai lá. E a Bíblia diz que Raabe, ela morava em cima do muro. Tem pessoas que elas já fizeram casa em cima do muro. Por que Raabe morava em cima do muro? Porque a muralha era muito larga e ela era uma meretriz. Mas um dia, irmãos, ela tomou uma decisão. Ela disse assim: se vocês pouparem a minha vida, o Deus de Israel será o meu Deus. Ela tomou uma decisão de sair de cima do muro. Saia de cima do muro. Igreja, irmãos, é um local onde você tem que tomar uma decisão, se entra de verdade ou se você fica do lado de fora. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para ficar na janela, porque o sono espiritual agarra. Por quê? Porque o inimigo pode te derribar de cima do muro, de cima de uma janela. Tome a decisão de sair do muro, de sair de cima da janela. Ou entre ou saia, porque senão você pode cair. Quem está entendendo, diga amém. Tome a decisão de ouvir a palavra de Deus. Tome a decisão de ouvir a palavra de Deus. Lucas capítulo 7, versículo 11. No dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Amados, aqui nós temos um texto que fala de duas multidões, porque Jesus tinha realizado muitos milagres. E a palavra de Deus está dizendo que via uma multidão com Jesus alegre, por causa dos milagres, por causa dos sinais. Mas quando ele entra na cidade de Naim, vem uma outra multidão. E essa multidão, ela não é uma multidão de alegria que vem festejando. Ela não é uma multidão que está celebrando. Ela é uma multidão que vem fazendo cortejo de um menino que era filho dessa viúva, que não diz o nome, filho único dela. E eles vêm fazendo cortejo em grande pranto. O que eu quero dizer para você com esse texto? Decida nesses dias qual das multidões você quer estar. Porque hoje nós temos profeta para tudo, irmão. Profeta do caos, para tudo quanto é lado. Pessoas pregando o caos, pregando a morte, trazendo notícias de morte, de tragédia, de incredulidade. Mas a Bíblia diz que sempre tem uma outra multidão. Essa multidão é a multidão dos sinais, dos milagres, do festejo, da esperança, da alegria. E o que eu quero dizer para você: qual das multidões você tem acompanhado? Decida se você é alguém que faz o velório de outro. Decida se você é alguém nesses tempos que tem pregado o evangelho de Cristo, que tem pregado as boas novas, a esperança, ou se você é da outra multidão que prega a desgraça, que prega, sabe, o caos. Nós temos que decidir nesses dias qual lado nós vamos ficar. Qual lado nós vamos ficar? Tem muito crente apoiando os profetas dos caos, muito crente apoiando o jornal, mas não apoia a Bíblia. Apoia os governantes, mas não apoia a palavra de Deus. Se alegra com algumas coisas do mundo, mas não se alegra com a palavra de Deus. Então nós precisamos decidir de qual lado nós queremos estar, de qual grupo nós vamos se juntar, daqueles que fazem um velório, que fazem um enterro,
ou nós queremos fazer parte daqueles que estão junto com Jesus, trazendo cura, trazendo maravilhas, trazendo sinais. Nós temos que decidir de qual lado nós queremos ficar, aonde nós vamos entrar, aonde nós vamos, sabe, amados, decidir andar. Com quem você vai decidir andar nesses dias? Decida qual tipo de multidão você vai andar, porque as tuas amizades, o povo com que você anda, vai determinar muita coisa lá no futuro, vai determinar muita coisa na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Cuidado com a multidão que você anda. Cuidado se a multidão que você anda não está enterrando pessoas. Nós precisamos decidir com quem andar nesses dias. Isso vai fazer uma diferença muito grande na minha e na tua vida. São decisões importantes que nós precisamos tomar. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Nós precisamos tomar a decisão de estar com o nosso pai. Amém? A Bíblia diz que aquele filho pródigo que saiu da casa do pai, que viveu do jeito dele, da maneira dele, ele tomou uma decisão. Ele refletiu, ele pensou: por que que eu estou vivendo nessa vida? Por que que a minha vida está desse jeito? Ele tomou uma decisão: eu vou me levantar, eu irei até onde meu pai, e eu direi para ele: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele tomou a decisão de ir até o seu pai e pedir perdão. Será que você também não precisa tomar a decisão de voltar para o teu pai e pedir perdão? Sabe por quê, amados? Às vezes estamos vivendo em uma situação de escassez tão grande. É porque nós abandonamos a casa do pai. E a gente precisa tomar a decisão de voltar para o nosso pai e pedir perdão. Mas não somente esse tempo físico, mas também nós precisamos tomar uma decisão de entrar no nosso quarto e de nos arrependermos de algumas coisas que nós estamos vivendo. E quando nós tomamos a decisão, amados, de pedir perdão ao nosso Deus e ao nosso Pai Celestial, muita coisa vai mudar na nossa vida. Quando nós tomamos a decisão de nos arrepender de nossos pecados, de nossos erros, essa decisão eu não posso tomar por você. Você precisa decidir pedir perdão. Você precisa decidir voltar para o Pai. Amém? Para que você viva de novo na prosperidade. Para que a prosperidade volte novamente para a tua casa, volte para a tua vida novamente, para que você saia das migalhas. Quem sabe a vida de migalhas que talvez você tenha levado, seja porque você se afastou da casa do Pai. Quem sabe você não tem que tomar a decisão de voltar para o teu Pai. Amém? Esté capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Pai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos.
Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se morrer, morri. Nós precisamos tomar decisão de encarar, amados, os nossos problemas. Você precisa ter coragem. Decida ter coragem. Por que eu estou falando isso? Porque para você tomar algumas decisões na tua vida, você vai ter que ter coragem. Você vai ter que encarar os fatos e os problemas. Esté estava diante de um decreto que o rei fez para que todos os judeus fossem mortos. E ela teve que tomar uma decisão. Eu vou ter que entrar na presença do rei. Se eu morrer, morri. Ela tomou uma decisão definitiva. Tem coisa, amados. E sabe por que ainda não se resolveu na tua vida? É porque você ainda não tomou a decisão de resolver o problema. Ainda não decidiu ter coragem para encarar o problema de uma vez por toda. Tem coisa que você precisa resolver na tua vida, que estão pendentes, seja na área espiritual, seja na área familiar. Não fuja de problema, ainda que você tenha que jejuar e orar por 3 dias, mas tome uma decisão, se apresente diante do rei, tenha coragem, faça como Esté. Se tem coisa que você tem que resolver na tua vida esse ano, amados, resolva. Se você precisa sentar com a tua esposa ou com o teu esposo e resolver um problema sério, que há muito tempo vem arrastando, vem causando problema no teu casamento, vem causando, desconforto na tua vida, tome uma decisão, encare isso de uma vez por toda. Ainda que isso te custe. Se você precisa resolver um problema na tua empresa, tome a decisão e resolva. Se você precisa, amados, lutar contra algo que você ainda não teve coragem, jogou para frente por vários anos, por vários meses. Problema este que tu já deveria ter resolvido e ainda não resolveu. Tome a decisão hoje. Resolva os teus problemas com teus filhos. Resolva os problemas com a tua família. Resolva a tua vida espiritual. Tome a decisão de encarar os teus problemas. Quem está entendendo, diga amém. Tome a decisão de resolver. Salmos 119, versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi andar pelos teus juízos. Deixa eu falar uma coisa para você. Decida ser fiel a Deus. Decida ser fiel a Deus. Amados, tem pessoas que elas vivem em uma eterna infidelidade na vida de oração, na palavra do Senhor, uma infidelidade, uma inconstância. Tem pessoas que são inconstantes na palavra, tem pessoas que são inconstantes na oração, um dia ora, outro dia não ora. Tem pessoas que são inconstantes nos seus negócios, que são inconstantes no reino de Deus. Decida como fez Davi. Escolha andar pelo caminho da fidelidade. Seja um filho fiel, seja uma filha fiel, seja um crente fiel a Deus. Ande pelo caminho da fidelidade. Decida andar pelo caminho da justiça. Amém? Então tem pessoas que elas vivem na injustiça e precisam tomar uma decisão, e precisam decidir o que querem da sua vida. Eu quero deixar essa palavra para você, porque é tempo de nós decidirmos. É tempo de você decidir.
se você vai ficar em cima do muro, se você vai ser um crente morno. Porque a Bíblia diz, Paulo recomenda em Romanos: sede fervorosos de espírito. Irmãos, a pior coisa que tem para um crente é ele não ser crente de verdade. Ele ser aquele crente Raimundo que vocês conhecem, um pé na igreja, outro no mundo. Ama as coisas de Deus, mas ama as coisas do mundo. Sirvo a Deus, mas eu também de vez em quando eu estou com Baal. Decida que se você vai amar, ouvir a palavra do Senhor, ou se você vai ficar em cima de uma janela como Eutico para o resto da vida. Decida se você quer morar em cima do muro como Raabe, ou se você vai entrar para dentro do exército de Israel, ou se você vai entrar para o exército dos filisteus. Decida como fez Ruth. Ruth, ela era uma moabita, e quando Noemi, sua sogra, volta para Israel, ela toma uma decisão e ela diz assim: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Faça como fez Ruth. Diga assim: esposa, o teu Deus é o meu Deus, e o teu povo, a tua igreja, é a minha igreja. Irmão, a pior coisa que tem, eu fico vendo, tem pessoas, casal, que um congrega numa igreja e o outro congrega em outra igreja. Isso não existe. Decida nesses dias dizer assim: a minha célula é minha célula, a tua célula, meu líder, é minha célula, a minha igreja, a tua igreja, meu amado, é a minha igreja também. O teu Deus é o meu Deus também, amém? Tome decisão, porque nesses dias Deus tem nos chamado para tomarmos decisão. Qual tipo de vida espiritual que você quer ter? Você quer ter uma vida espiritual meia, mais ou menos? Porque na vida do crente não existe meio termo. Não existe mais ou menos. Não existe quase crente. Ou você é, ou você não é. Ou você entra, ou você está fora. Nesses dias Deus está nos chamando, dizendo: sede fervorosos de espírito. Decida, tome uma decisão de orar, meu irmão. Tome uma decisão de ter uma vida de oração na tua casa. Decida orar, mesmo teu corpo não querendo. Decida orar, mesmo quando você não quer orar. Ore até dar vontade de orar, irmão. Não espere ter vontade. Ore que dá vontade, amém? Eu estou cansado para me ler a Bíblia. Eu não aguento ouvir uma hora de pregação. Decida ler a tua palavra. Decida ler a tua Bíblia. Pegue ela, tome uma decisão. Tome uma decisão de ser um crente mais profundo em Deus. Tome uma decisão de ser fiel, como Davi tomou. Eu quero ser fiel. Eu decido ser fiel. Davi tomou a decisão de ser fiel. Tome a decisão de ter coragem, irmão, como fez Esté. Tem coisa que tu vai ter que decidir. Tu não quer, mas tu tem que decidir. Ter coragem. Porque se você não tomar a decisão de ter coragem, você não vai atravessar, você não vai conquistar, você não vai vencer, e a tua vida vai ficar no mesmo nível. Tome a decisão de que lado você vai estar. Do lado do mundo, do cortejo fúnebre, aqueles que fazem o enterro dos outros. Decida se você quer estar com essa multidão, ou se você quer estar do lado de Jesus, aonde o milagre acontece,
aonde a doença é curada. Inclusive, Jesus, quando encontrou aquela multidão do cortejo, ele parou a multidão, enfiou a mão no esquife para tirar a morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esses dias, você não pode ser amedrontado pela morte. Ah, pastor, mas o relatório de morte é muito grande. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você andar do lado da multidão que Jesus está, até a morte, ela vai ter que parar. Ela vai ter que dar lugar para a vida. Até a morte, ela vai ter que sair do meio. Sabe por quê? Porque aqueles que andam com Jesus têm vida, tem milagre, tem sinais. Então quero convidar você nessa noite a fazer como o filho pródigo, a voltar todos os dias para o teu pai, a voltar todo dia para a casa do teu pai. Amém? Eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele vai te abençoar grandemente.